Oi, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei em que horário você está vendo e ouvindo isso. Meu nome é Yarley Martins. Estou participando de um projeto social do terceiro B de 2020. A minha equipe é Alana Souza, Ian Prudente, Gustavo Ribeiro, Rony John e eu. Eu vou falar um pouco sobre o que é educação no momento. A educação, como um termo técnico, ela é a capacidade de ensinar e de educar, e se trata de instruir uma pessoa a realizar algum ato físico ou intelectual. Falando-se da importância da educação, a educação é um direito fundamental que ajuda não só no desenvolvimento do país, mas também como um direito de cada indivíduo, sua importância vai além do aumento de renda individual ou da chance de se obter um emprego. Se com a pessoa de mais educação, assim, tem grandes portas assim, de obter um emprego bom. Bom, aí temos dados, são 4 pontos de dados. O primeiro ponto é que mais da metade das pessoas de 25 anos ou mais não completaram o ensino médio. Segundo ponto, no Nordeste, 3 em cada 5 adultos têm 60,1% não completaram o ensino médio. Terceiro ponto, das 50 milhões de pessoas de 14 a 29 anos do país, 20,2% ou 10 milhões não completaram alguma das etapas da educação básica. Desse total, 71,7% eram pretos ou pardos. Quarto ponto, entre os principais motivos para a evasão escolar, os mais apontados foram a necessidade de trabalhar, 39%, e a falta de interesse, 29%. Entre as mulheres, destaca-se ainda a gravidez de 23,8% e afazeres domésticos de 11,5%. Para a história da educação no Brasil, ela se inicia com a chegada dos jesuítas ao Brasil no período colonial. Só que antes da chegada deles, ainda havia educação feita pelos indígenas, pelos povos que aqui habitavam, né, pelos nativos. Só que era uma educação muito baseada em ensinar a caça, o artesanato e esse tipo de coisa, né? A educação dos jesuítas, que começou nesse período colonial, acho que em 1549, acho não tenho certeza, em 1549, ela era em si uma educação que tinha o objetivo converter os indígenas brasileiros à fé cristã, né? Isso foi do período de 1549 a 1759, né? No período pombalino, que foi de 1760 a 1808, para o Brasil, a expulsão dos jesuítas significou, entre outras coisas, a destruição do único sistema de ensino existente no país, já que foi justamente isso que aconteceu no período pombalino, né? O governo do Marquês de Pombal, se não me engano, ele expulsou todos os jesuítas e deu fim a essa educação cristã que vem acontecendo, né? Para Fernando de Azevedo, isso foi a primeira grande e desastrosa reforma de ensino no Brasil. Nisquier colocou que a organicidade da educação jesuítica foi consagrada quando Pombal os expulsou, levando o ensino brasileiro ao caos através de suas famosas aulas régias, a despeito da existência de escolas fundadas por outras religiosas. As aulas régias eram estudos autônomos e isolados de latim, grego, filosofia e retórica. Cada disciplina possuía um professor único e as matérias não se articulavam umas com as outras, né? Em lugar de um sistema mais ou menos unificado, baseado na seriação dos estudos, o ensino passou a ser disperso e fragmentado, baseado em aulas isoladas que eram ministradas por professores leigos e mal preparados. Apesar disso, as aulas régias instituídas por Pombal constituíram a primeira experiência de ensino promovido pelo Estado na história brasileira. A educação, a partir de então, passou a ser uma questão de Estado, né? No período joanino, que vai de 1808 a 1821, ocorreu uma mudança na família real. Foi quando a família real se mudou para o Brasil. Como a capital do Império agora no Brasil, houve a necessidade de melhorar a educação aqui no país. Dom João VI refundou a Academia Militar que havia no Brasil, criou 2 escolas de medicina, uma no Rio de Janeiro e outra em Salvador,
transferiu a Biblioteca Real para cá, né, que hoje é a Biblioteca Nacional, criou o Jardim Botânico do Rio de Janeiro e a imprensa régia. Foi a primeira imprensa oficial que criou o primeiro jornal impresso no Brasil. A educação continua a ter importância secundária. O professor Laudo de Oliveira Lima diz: a abertura dos portos, além do significado comercial da expressão, significou a permissão dada aos brasileiros de tomar conhecimento de que existia no mundo um fenômeno chamado civilização e cultura. Não existiam universidades. Depois veio o período imperial, que foi de 1822 a 1889. Dom João VI voltou a Portugal em 1821 e em 1822 seu filho Dom Pedro I proclamou a República do Brasil, né? E em 1824 ele otorgou a primeira Constituição brasileira, e o artigo 179 desta lei magna dizia que a instrução primária é gratuita para todos os cidadãos, ou seja, a educação agora era gratuita para todos. Em 1823, tentando suprir a falta de professores, institui-se o método Lancaster, pelo qual um aluno treinado ensinava um grupo de 10 alunos sob a vigilância de um inspetor. E em 1826, um decreto instituiu 4 graus de instituição: as pedagogias, que eram as escolas primárias, liceus, ginásios e academias. Na República Velha, a organização escolar tinha influência positivista. A reforma de Benjamin Constant tinha como princípios orientadores a liberdade e laicidade do ensino, como também a gratuidade da escola primária. Estes princípios seguiam a orientação do que estava estipulado na Constituição brasileira. Uma das intenções dessa reforma era transformar o ensino em formador de alunos para os cursos superiores. Outra intenção era substituir a predominância literária pela científica. Na Segunda República, a nova realidade brasileira passou a exigir uma mão de obra especializada e, para tal, era preciso investir na educação. Sendo assim, em 1930 foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública. Em 1931, o governo provisório sanciona decretos organizando o ensino secundário e as universidades brasileiras ainda inexistentes. Estes decretos ficaram conhecidos como Reforma Francisco Campos. No Estado Novo, de 1937 a 1945, refletindo as tendências fascistas, é otorgada uma nova Constituição em 1937. A orientação política e educacional para o mundo capitalista fica bem explícita em seu texto, sugerindo a preparação de maior contingente de mão de obra para as novas atividades abertas pelo mercado. Neste sentido, a nova Constituição enfatiza o ensino pré-vocacional e profissional. Por outro lado, propõe que a arte, ciência e o ensino sejam livres à iniciativa individual e à associação ou pessoas coletivas, públicas e particulares, tirando do Estado o dever da educação. Mantém ainda a gratuidade e a obrigatoriedade do ensino primário. República Nova, de 1946 a 1963. A nova Constituição na área da educação determina a obrigatoriedade de se cumprir o ensino primário e da presença à União para legislar sobre diretrizes e bases da educação. Além disso, fez voltar o preceito de que a educação é direito de todos. Ditadura civil-militar, de 1964 a 1985. Em 1964, um golpe militar aborta todas as iniciativas de se revolucionar a educação brasileira, sob o pretexto de que as propostas eram comunizantes e subversivas. O regime militar espelhou na educação o caráter antidemocrático de sua proposta ideológica de governo. Professores foram presos e demitidos, universidades foram invadidas, estudantes foram presos e feridos nos confrontos com a polícia e alguns foram mortos. Os estudantes foram calados e a União Nacional dos Estudantes proibida de funcionar. O Decreto-Lei 477 calou a boca de alunos e professores. Neste período, deu-se grande expansão das universidades no Brasil, para acabar com os excedentes, aqueles que tiravam notas suficientes para serem aprovados, mas não conseguiam vaga para estudar. Período da Nova República, de 1986 a 2003. No fim do regime militar, a discussão sobre as questões educacionais já haviam perdido seu sentido pedagógico e assumido um caráter político. Para isso, contribuiu a participação mais ativa de pensadores de outras áreas do conhecimento que passaram a falar de educação no sentido mais amplo do que as questões pertinentes à escola, à sala de aula, à didática, a relação direta entre professor e estudante e a dinâmica escolar em si mesmo. Impedidos de atuar em suas funções por questões políticas durante o regime militar, profissionais de outras áreas distantes do conhecimento pedagógico passaram a assumir postos na área da educação para concretizar discursos em nome do saber. Apesar da construção educacional brasileira ter uma trajetória de quase 500 anos, o país ainda enfrenta gargalos na área.
e o analfabetismo é um deles. O Plano Nacional de Educação, PNE, por exemplo, estabelece que o problema deve ser erradicado até 2025. Números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, porém, são desanimadores. Em 2017, foram computados 12 milhões de analfabetos, que representa 7,2% da população adulta. Embora o ensino fundamental esteja praticamente universalizado no Brasil, o acesso à educação para crianças entre 4 e 5 anos, que se tornou obrigatório, é de 90%. O dado é ainda pior nas faixas de 15 a 17 anos, cuja taxa de escolarização é de 87,2%. A valorização do magistério e as condições de estrutura das escolas são exemplos de coisa que avançamos pouco. Temos escolas ótimas, mas em várias regiões do país há uma precariedade absurda. A valorização do professor é um problema secular no Brasil, e que faz a qualidade do ensino, desde a educação infantil, nosso maior gargalo. Vou tratar de um ponto agora que são desafios da educação dentro do nosso país. De início, a gente tem o analfabetismo, que mesmo com o passar do tempo e com a evolução que a educação tem tido, ele ainda tem uma forte presença. E seguindo ele, temos o analfabetismo funcional, que é o caso daquele analfabetismo onde o ser, ele lê, ele sabe ler, só que ele não consegue compreender o texto, seja ele um texto simples. Temos as péssimas qualidades de ensino dentro do país, não são em todas as regiões, sabemos disso. Algumas mais favorecidas do que outras, infelizmente. Isso se tratando mais da base do ensino fundamental. E temos também a expansão acelerada do ensino superior. E de acordo com o Anuário Brasileiro da Educação Básica, apenas 45,7% das escolas contam com biblioteca ou sala de leitura específica. O ponto agora é a educação inclusiva. Como no próprio título está explícito, a educação inclusiva ela se trata da inclusão. No caso, a inclusão de alunos com deficiência dentro de escolas regulares, ou seja, a educação especial. Ela tem como objetivo extinguir essa separação que existe e melhorar a integração social de alunos com e sem deficiência. Bom, agora é sobre a educação digital, que a educação digital é a prática de utilizar meios tecnológicos em métodos de ensino, frequentemente aliada à adoção de processos mais dinâmicos de aprendizagem, que como pessoas agora têm muita prática a aprender sobre os métodos de tecnologia, como videoaulas, até mesmo por ter uma dinâmica mais diversificada, pessoas têm mais uma facilidade de aprender e entender. Como agora nessa pandemia, estamos vivendo sob um método de tecnologia de aprendizagem, como as aulas remotas. Em nome de toda a equipe, nós agradecemos por vocês terem assistido até aqui. Estamos muito felizes com isso e esperamos muito que vocês tenham gostado.